Fala pessoal, boa noite. Boa noite aqui no Instagram, no Facebook. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aí. E aí, Ruth, tudo bom? Fala, meu amigo Ricardo, tudo certo? Vamos aqui mais uma live aí, explicar um pouquinho sobre a hipnoterapia, como é que ela funciona, um pouquinho sobre a hipnose. Meu amigo Ricardo, Ruth, é um prazer. Estão me ouvindo direitinho aí? Estão me ouvindo direitinho? Se o áudio estiver bom, dá um joinha. Beleza, o pessoal do Instagram tá ok. Facebook. Bem, daqui a pouco o pessoal responde. Beleza, Ruth, obrigado. Muito obrigado. Então, pessoal, a ideia aqui dessa live, né, é explicar um pouquinho sobre a hipnose, a hipnoterapia, como é que ela funciona e como é que ela pode ajudar na nossa vida como um todo, não é? E desde já, se vocês já tiverem dúvidas, perguntas, pode mandar, tá? Aqui, que a gente tem o maior prazer em responder, tá certo? Vocês fiquem à vontade. À vontade. Valeu, Ricardo. Bem, pessoal, a ideia inicial aqui é explicar um pouquinho como é que funciona a hipnose, né? E como é que a hipnoterapia ela pode ajudar as pessoas e vem ajudando as pessoas há tanto tempo aí, né? E ainda mais agora com a formação da Omni aí, que vem quebrando barreiras, né? No uso da hipnose, né? Desde 1979 aí, tenho um orgulho de ser Omni. E para começar, olá Mirella, Colunas, Ayrton. Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho o que é a hipnose, não é? Porque tem muitas dúvidas em relação a isso, do que seja hipnose. E a hipnose, ela é um estado natural, tá? É um estado natural do ser humano. Todos nós entramos e saímos do transe todos os dias. Seja quando a gente entra no carro e começa a dirigir, seja quando a gente está assistindo um filme e não vê o tempo passar, ou então até mesmo se emociona com o filme. Todas as vezes que nós temos conexão de foco e de concentração, nós estamos em estado de transe, em estado de hipnose. Olá, Ana, tudo bem? Então, a hipnose é um estado natural. Todos nós temos essa capacidade de entrar em transe. Então, existem muitos mitos ainda, né, em relação à hipnose, que a hipnose de palco, que foi muito hoje difundida, até hoje, né, nas TVs, enfim, todas elas vêm atrapalharam, de certa forma, a forma que as pessoas começaram a entender a hipnose. Porém, hoje, graças a Deus, existem movimentos, né, de hipnose de palco, tanto de rua também, que preza por uma hipnose ética, né? Então, hoje já existe uma movimentação muito grande na parte da ética, numa hipnose que não fira, né, a questão do sujeito, das pessoas, né, que estejam participando do processo. Então, o que é que eu posso explicar hoje para vocês sobre a hipnose? A hipnose, toda a hipnose, ela é uma auto-hipnose. Esse é o ponto-chave. Por quê? Muitas pessoas acham que existe um domínio de mentes, o hipnotista ela vai entrar na mente da pessoa e manobrar. Não, nada disso. A hipnose, como é um estado natural, entramos e saímos desse transe todos os dias, então ela é um estado natural. E toda hipnose é uma auto-hipnose. O que é que isso quer dizer? Que é você que faz a hipnose. O hipnotista, ele serve apenas como um guia, tá? Ele é um guia do processo. Ou seja, a pessoa que está passando pelo processo, ele
Olá, Eliomar, Daniel. Ô, Daniel, um prazer estar aqui. Rita, sejam todos bem-vindos, tá, na live. Estamos falando um pouquinho sobre hipnose. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aqui que eu tenho o prazer de responder, tá ok? Continuando. Então, a hipnose, ela é um estado natural, como eu já tinha falado, e não há controle de mentes. Então, o hipnotista ele serve apenas como um guia. A pessoa hipnotizada, ela deve seguir instruções, certo? E da forma que ela deve seguir instruções, é outra coisa que a gente pode falar aqui também, que a hipnose não é sono, tá? Ela não é sono. Porque existe aquele mito, né, que quando a pessoa fala assim, ó, durma, a pessoa entra naquele estado e é um sono, mas não. Ali é um estado de foco e de concentração. Então, todas as vezes, como eu vim falando, estamos no estado de foco e de concentração, estamos no estado de hipnose, tá certo? Ó, o grande Mano Walter aí. Se tiver alguma dúvida, é só postar aí, tá certo? Deixa eu ver aqui no Facebook. A Ana. Satisfação. Se tiverem dúvidas, tá certo? E o que acontece? Por que entramos nesse estágio de transe? Por quê? Se alguém puder me responder, eu agradeço, viu? Mas eu já vou adiantar, tá? Nós temos três partes, a nossa mente é dividida em três partes, tá? Uma parte consciente, o subconsciente e o inconsciente, tá? Esse é o nosso modelo da mente que nós acreditamos que seja o mais palpável, né? Mais didático para explicar. Então, a mente consciente é onde está o aqui e o agora, ou seja, é toda a parte racional, quando você decide se você vai ou não para algum lugar, se você decide o que você vai ou não comer, enfim, toda essa parte racional da análise, ela está na parte do nosso consciente. O nosso subconsciente é onde nós trabalhamos na parte da hipnoterapia e da hipnose em si também. É lá onde estão todas as nossas emoções, as nossas memórias de longo prazo, os nossos hábitos. E a Ruth está aqui também. E está tudo lá programado. Ou seja, é lá onde a gente trabalha, certo? A parte do inconsciente que eu vinha falado, ela é apenas o fluxo, onde está o fluxo da vida, né? É responsável pela parte do sistema nervoso central, tá? Que é o que faz o coração bater, a digestão, a respiração, enfim, a parte automatizada do nosso corpo, o sistema imunológico e a parte das defesas, tá? Então, o nosso foco do trabalho é a parte subconsciente e aliado com o consciente. Por quê? O consciente ele tem que permitir, ele tem que se permitir e querer, tá? Então, assim, quando um cliente chega pra gente, a primeira coisa que a gente faz a perguntar é: você quer passar pelo processo? E aí é onde a gente faz toda uma análise para saber se as pessoas elas têm um ganho secundário. O que é esses ganhos secundários? É quando a pessoa ela ganha, tá, com o problema que ela tem. Por exemplo, uma pessoa que é depressiva, ela pode receber alguns benefícios por ter a depressão. As pessoas da família, por exemplo, podem dizer: não, deixa ela ali, coitadinha, não precisa trabalhar, não precisa estudar, ela sofre disso. Então, o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela trabalha, opa, está aqui bem confortável. Então, ela não vai querer mudar. Porque quando entra no consultório, eu sempre falo, a partir de agora, quando você entra no consultório aqui, você assume um compromisso com você mesmo de assumir a sua própria vida, ser o protagonista da tua história. Então, é muito importante a gente entender, né, como é que funciona e os ganhos que a pessoa pode ter com o problema, né, que ela deve ter. Então, deixa eu ver aqui, beleza. Olá, LC Grasly. Seja bem-vinda, tá? Estamos falando um pouquinho aqui sobre hipnose, hipnoterapia, como é que funciona. E se tiver alguma dúvida, é só postar aqui, tá ok?
Então, voltando do que é hipnose, tá? A hipnose ela é estado de foco e de concentração. Todas as vezes que entramos nesse estado de foco e de concentração, entramos no estado de hipnose. Como eu falei, é um estado natural, tá certo? Eu vou falar um pouquinho aqui também sobre os mitos, né? Que existem muitos mitos da hipnose. Se vocês conhecerem alguns aí, vocês podem até comentar, não é? Mas existe um grande mito, né, do controle mental, tá? Que eu já expliquei agora um pouco, né? Que ela fala, as pessoas acham que o hipnotista ele controla a pessoa, mas não. Há todo um contrato, é um contrato, né? Hipnótico que a gente chama, um contrato hipnótico, quando as pessoas dizem, beleza, eu quero ser hipnotizada. Então, quando acontece isso, todas as instruções que o hipnotista dá, a pessoa vai seguir. Não porque eu quero, mas porque ela quer, tá? Seja para a parte do entretenimento, né, que existe a hipnose de rua e de palco, ou seja para a terapia. Então, principalmente na clínica, né, que é onde eu trabalho, quando um cliente chega, né, ele quer a mudança. Então eu falo para ele, olha, para você ter a mudança, você simplesmente vai ter que seguir as instruções. A Ruth falou aqui, ouvi umas vezes que as pessoas não podem ser hipnotizadas e não voltarem ao normal. Isso, Ruth, acontece bastante das pessoas perguntarem assim, e se eu não voltar? Né? Aí eu sempre digo, e voltar de onde? Porque, como eu falei, né, a hipnose é um estado natural, então não tem para onde você vai. E ainda tem muitas pessoas que chegam no consultório também buscando fogos de artifício. Essa é uma metáfora, mas o que é que isso significa? Significa que as pessoas pensam que quando chegar lá no consultório, vai fechar os olhos, vai ver tudo 4K, topado, aquela coisa incrível, não é? Tem pessoas que conseguem, mas tem outras que não. Então, isso não influi na terapia, tá? Porque a terapia ela vai no sentir e não no ver, tá? Mas tem pessoas que elas acham que voltar de onde? É isso aí, vai voltar de onde? Não tem. É como se você estivesse assistindo um filme mesmo, né? Você não fica preso. Todas as vezes que nós entramos nisso, vamos dormir, antes do sono existe o pré-sono, que é um transe leve, entendeu? Então, eu sempre também falo, então quando você dorme, você não acorda, então não tem nada a ver. Existe o mito, né, de ficar preso, de controle, né? Também tem um mito muito interessante de achar que é algo sobrenatural. Isso vai muito dos filmes, né, das apresentações que haviam no passado, onde o hipnotista ele tinha querer ser um mago, algo místico que tinha poderes sobre as outras pessoas. E isso ficou muito gravado até hoje, né? Até porque, por exemplo, até 1992 aqui no Brasil era proibido ter shows de hipnose. O Jânio Quadros proibiu, né? Justamente por causa que as pessoas ficavam meio que alucinadas mesmo, né? Achando que o hipnotista tinha poderes mágicos. E quando foi em 92 o Collor revogou essa lei que proibia a hipnose de palco. Outra coisa muito interessante é que tem as dúvidas sobre contar segredo. Tem muitas pessoas que acham que quando são hipnotizadas elas vão contar segredos. E isso é um mito muito grande também, sabe? Ela não faz nada do que ela... Se ela não faz no estado de vigília, que a gente chama... Arthur, opa, tudo bom? Então, assim, se ela não faz no estado de vigília, ela não faz no estado de hipnose também, entende? Então, é muito comum as pessoas também me falarem, né, perguntar se vai contar algum tipo de segredo. E aí, tudo certo? Tudo bom? Se tiver alguma dúvida, a gente está falando aqui um pouquinho sobre hipnose, tá? Hipnoterapia. Se tiver alguma dúvida, pode postar, que vai ser um prazer responder, tá bom? E aí, essa questão de contar um segredo, né, que é muito comum as pessoas acharem que, vou contar segredo, mas aí já entra também na fase do controle, né, porque as pessoas não vão fazer nada do que elas queiram. E tem um muito engraçado também, que já me perguntaram várias vezes, assim, e se o hipnotista morrer? Eu estou em transe, o hipnotista morre, vai embora,
que acontece? Olha, eu digo uma coisa. Se o hipnotista parar de falar, abre os olhos, chama uma ambulância porque aconteceu alguma coisa. Então, Mônica, tudo bom, Mônica? Satisfação de estar com você aqui. Seja bem-vinda. E acontece isso também, entende? Então, as pessoas acham que elas ficam na mão do hipnotista, mas não, isso não acontece, porque elas nunca perdem o controle. Entendeu? Salve, Mônica, salve. Eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente também os tipos de hipnose que existe, tá? A hipnose, ela tem algumas subdivisões que existe, né? Existe a hipnose clássica, tá? Que é a minha escola, tá? A hipnose clássica, baseada em David Elman, que é o pai da hipnose clássica, né? Existe a hipnose ericksoniana, que vem do Milton Erickson, né? Que era um psiquiatra, e ele usava a hipnose de uma forma muito indireta, tá? Usando metáforas, enfim, é uma abordagem um pouco mais sutil, tá? E aí, derivado, tem a conversacional e a auto-hipnose também, que eu vou fazer outra live aqui ensinando para vocês um pouco de auto-hipnose, para que vocês possam trabalhar questões em casa mesmo, né? A Ruth falou aqui, acho que tem pessoas que têm que entender a hipnose, que a hipnose aliada à terapia só vai te ajudar a encontrar os caminhos que não consegue tirar sozinho com a nossa consideração. Exato. Muitas vezes, por exemplo, eu sei as ferramentas, tá? Eu sei da auto-hipnose, mas eu sei que também ela tem algum limite, tá? Então, assim, quando eu vou fazer uma terapia, quando eu preciso fazer alguma questão interna mesmo, eu peço ajuda a um colega, tá? Para que ela faça a terapia em mim, entendeu? A Dan tá aí também. Enfim, então assim, existem esses ramos, né, da clássica, né, que é a minha escola, a ericksoniana, a conversacional e a auto-hipnose também, que eu vou fazer uma live depois ensinando vocês a poderem controlar um pouquinho a mente de vocês com mais consciência, né, que é isso. A gente tem acesso às emoções o tempo todo, né? Porém, a gente não tem a consciência de como utilizar isso ao nosso favor. E o grande papel da hipnoterapia é isso. É botar a sua mente a trabalhar ao seu favor. Entende? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Facebook aqui. Tranquilo. O pessoal tá gostando, tem alguma dúvida? Pode falar aí, tá? Que aí eu respondo aqui tranquilamente. Aqui no Facebook. Tranquilo. Eu vou falar um pouquinho agora dos benefícios, né? Como é que a hipnoterapia ela funciona, né? Isso daí é uma dúvida muito constante que aparece nos consultórios, no meu consultório, né? Então, a hipnoterapia ela funciona da seguinte forma, tá? Isso eu estou falando do método Omni, né? Tá? Que é o que a gente utiliza aqui, que tem uma taxa grande de efetividade nos resultados, tá? Então, como é que funciona? Nós iremos atrás da causa inicial do problema. Nós partimos do pressuposto que tratar sintoma não resolve, tá? E como é que esse sintoma surge? Esse sintoma é apenas uma interpretação do consciente, ou seja, a parte final do copo, é quando o copo transborda. Esse copo, quando ele transborda em forma de sintoma. E qual é o conteúdo desse copo? São emoções semelhantes. Momentos que o nosso subconsciente grava, tá? Ele grava ao longo da nossa vida. Estudos mostram que a partir dos 3 meses de gestação, nosso subconsciente já está armazenando informação. Então, na barriga da mamãe, nosso subconsciente já está armazenando informação. E o que é que ele faz?
ele começa a armazenar essas informações, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês para ficarem mais práticos, tá? Vamos dizer que com 1 ano de idade, você estava no berço de casa. E aí a sua mãe e seu pai, eles saíram, foram na cozinha, lá, foram fazer alguma coisa na cozinha. O bebê acordou e sentiu sozinho, abandonado. Então, qual é aquela emoção que está no subconsciente? Abandono. Logo depois o pai vem, ela chora, o pai vem e tudo está resolvido. Porém, isso fica gravado no nosso subconsciente. Tá? Então, o que acontece? Fica lá, essa gravada de 1 ano de idade. Aos 5 anos de idade, você está na escola, na escolinha, e briga com seu melhor amiguinho. Tá? E você sente aquela emoção. Semelhante àquela emoção de 1 ano de idade. Ao subconsciente diz, putz, que bacana. Temos uma emoção parecida aqui. Vou deixar ela guardada. Tá? E com 10 anos de idade, você, sei lá, tem um paquerinha, tá? Tem um paquera, e esse paquera, ele dá um pé na bunda. E você se sente rejeitada, abandonada. Então, subconsciente, meu Deus, senti aquela coisa de novo. Aí o subconsciente, putz, eu, como o órgão máximo do corpo humano, que precisa de muita energia, e eu preciso economizar energia, o que é que eu faço? Padronizo. E aí quando o subconsciente padroniza, nós viramos refém dele. E essa padronização, ela vai virando um ciclo vicioso. Então você vai crescendo com 15, buscando essa emoção. Com 16, 17, com 20. Chega uma hora que chega lá com 25, e teu subconsciente diz, putz, eu não tenho como manter mais isso. Ela já não é mais uma criança de 1 ano, de 2, de 5. Então o que é que ela faz? O subconsciente faz. Ele diz, putz, eu tenho que arrumar uma forma que ela se sinta rejeitada, nesse exemplo, claro. Ela se sinta rejeitada. E aí, ele inventa uma síndrome do pânico. E essa síndrome do pânico faz com que a pessoa se isole. Faz com que a pessoa deixe de estar com a família. E aí as pessoas começam a parar de chamar para as festas, deixam de chamar para as reuniões, e cada vez mais a pessoa vai se isolando. E o subconsciente buscou e conseguiu achar aquilo que ele quer, que é manter aquele padrão. E dessa forma, como é que a hipnoterapia faz para quebrar esse ciclo? A ideia é ir na causa inicial do problema. Ou seja, lá naquele 1 ano, aquela criancinha que está dentro de você ainda aí, chorando porque se sentiu abandonada. A gente vai atrás dela, tá? Indo atrás dela. Nós adultos já não tem mais sentido chorar por causa que o papai, por causa que a mamãe foi na cozinha. Então, nós hoje temos um entendimento diferente daquela criança. E a ideia é ensinar para aquela criança que ela não precisa mais sofrer. Ensinar para aquela criança que ela não precisa mais chorar. Ensinar para aquela criança que ela precisa ser amada. E ela é amada. E no momento que você ressignifica aquela cena, não significa que essa cena aconteceu, tá? Isso é deixar bem claro. Significa que aquilo é importante para o teu subconsciente. Se aconteceu ou não, não importa. Então, o que acontece? Nós ressignificamos aquela cena. E aquela emoção que estava grudada naquela cena, ela simplesmente se desassocia. E nós usamos um compound bem positivo. O que é esse compound? São sugestões positivas, tá? Coisas positivas
frases, enfim, emoções no lugar dessa cena. E então, aquele ECI, que aquele evento causador inicial que existia antes, ele deixa de existir. Então nós começamos a fazer uma hipnoanálise, que a gente chama, tá? Sair percorrendo essa trilha de emoções que acontece até o início do copo. Então a gente sai, 1 ano ressignifica, 5 anos ressignifica, com 10 anos ressignifica, e assim a gente vai. Todas as informações que o subconsciente te der, a gente vai se ressignificando eles. Então, a gente vai esvaziando esse copo, tá? Porque existem 2 formas de fazer a terapia, tá? A gente pode eliminar o sintoma esvaziando o copo, que é o que a gente faz, ou a gente pode eliminar o sintoma com conta-gota, só tirando aquela gotinha que esparramou, que transbordou o copo. Então, o que é melhor, não é? Ou seja, existem 2 formas, tá? Mas o padrão Omni, ele faz com que o copo fique vazio. E aí, você começa a ver a vida de outra forma. Entenda que aquele padrão que deixava você preso, amargurado, ele simplesmente, ele some. É como se você tivesse vendado, ou melhor, só com a visão aqui para frente. E no momento que você se liberta, a tua vida faz assim, ó. Simplesmente você abre e vê opções. Não significa que você vai... por exemplo, vou dar um exemplo bem legal aqui. Um gago. A gente faz tratamento de gagueira também. Porque o princípio é o mesmo. E aí, a gente faz esse tratamento de gagueira porque o princípio é o mesmo. Porque o computador aqui deu uma desligada aqui. Enfim, vou continuar aqui no Instagram. O princípio é o mesmo da gagueira. O que acontece? Quando a gente faz o tratamento da gagueira, não significa que a pessoa a ser tratada, ela deixa de saber como é gaga. Antes da terapia, ela só se via assim. Ou seja, não tem outra opção. Sou gago. Gago. Depois da terapia, ele tem a opção de ser gago e tem a opção de não ser gago. Ou seja, cabe a você escolher aquilo que você acha melhor. Como eu falei no início da live, nós não controlamos a mente de vocês. Não, a gente não controla a sua mente. Já que a gente não pode controlar a mente, então a gente te mostra o caminho. E te mostrando o caminho como um guia, que é o nosso ofício. Nosso ofício é simplesmente deixar o fluxo da vida fluir. Tá? Imagina teu inconsciente querendo sobreviver e teu subconsciente com aqueles padrões que para ele não tem certo, não tem errado, mas que no seu consciente, na parte de cima aqui, no aqui e agora, tá te atrapalhando. Ô Dudu, valeu! Seja bem-vindo. Se tiver dúvidas, viu? Pode postar aí. Então, tá te atrapalhando. O subconsciente está nebuloso. E o inconsciente, que é o fluxo da vida, ele simplesmente quer passar. E o nosso papel é dar uma limpeza, fazer uma limpeza, uma reorganizada, a reeducação no teu subconsciente. Ó, Nelly, tudo bom, Nelly? Se tiver dúvidas, só posta aí. A gente reorganiza e reeduca no teu subconsciente. E no momento que você faz isso, o fluxo da vida ele sobe. E você começa a enxergar a vida de outra forma. Tudo bom, Nelly? Então,
basicamente, é dessa forma que a gente trabalha. Tá? A gente trabalha, recapitulando, que a hipnose é natural, você está 100% no controle. Tá? Ela não é sono. Toda hipnose é uma auto-hipnose, isso significa que a gente apenas te guia, tá? Você que vai fazer todo o processo, certo? E o quinto e o mais importante de todos, você é 100% responsável do resultado. Por que eu digo isso? Porque, deixa eu abrir aqui o Facebook, que ele caiu. Por que eu digo isso? Seu Meide, tudo bem? Seja bem-vinda, se tiver dúvidas. Por que eu digo que você é 100% responsável? Alguém sabe responder aí? Enquanto estou abrindo aqui o Facebook. Se tiverem dúvidas, podem postar. Fico muito feliz com a interação de vocês. Então, a gente não pode ser responsável pelas escolhas dos outros, nem o terapeuta. É aquela coisa, que adianta a gente te ensinar um novo caminho se você não quer mudar? O que adianta a gente mostrar para você algo que você vai se dar bem, não é? A liberdade, se você quer continuar preso. Então, por isso que eu digo que a gente não tem responsabilidade na escolha de você, na sua escolha. Fernando, explica uma coisa, a hipnoterapia, ela é aceita pelos convênios médicos. Olha, Ruth, é o seguinte, na verdade a hipnose, ela não tem regulamentação no Brasil. Porém, alguns conselhos federais de algumas profissões, a medicina, a psicologia, fisioterapia e odontologia, elas regulamentam a hipnose. Então, é o seguinte, os médicos eles podem utilizar a hipnose com a regulamentação do conselho deles, entende? Então, fala, Vaxson, tudo certo? Beleza? Seja bem-vindo. Então, eles podem sim usar, tá? Por convênios, porém, tá? Isso é muito restrito a eles. Então, a escolha é uma escolha, né, do profissional de medicina, né, se ele vai usar ou não a hipnose dentro do consultório dele, tá? Tenho amigos, alunos e colegas, né, que eles são médicos, tá? Inclusive clientes também, e eles são médicos, estudaram hipnose, tá? E eles fazem a sessão de hipnoterapia separada da medicina, ou seja, ele tem os dias que ele atende como médico, pelos convênios, e tem dias que ele atende como hipnoterapeuta, entendeu? Então vai muito da particularidade deles. Flor de Formosura, seja bem-vinda. Ô, grande Ale, rapaz, tudo bom? Uma satisfação. Ô, seja bem-vindo, Ale. Ale, eu vou estar no curso dele. É dia 19, né, Ale? O curso do Instagram. Dia 19. Ô, rapaz, muito obrigado, viu, Ale? Obrigado mesmo aí pela parceria. Legal, Ruth. Legal. Pessoal, vão postando dúvidas aí, se tiverem, tá? É um prazer responder aqui pra vocês. É isso daí. Pronto, dia 19, estaremos juntos aí, Ale.
Fala, Benite! Ô, rapaz, o Benite é praticamente um mentor das lives aqui pra mim. Satisfação. Foi, Benito, caiu lá no Facebook, realmente. Eu tô restabelecendo lá, tá? Assim, daqui a pouquinho vai estar online lá de novo no Facebook. João, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. Se tiverem dúvidas, podem postar aqui, tá? É uma satisfação estar respondendo aqui. E falando sobre hipnose, um assunto tão bacana. Normalmente quando a gente dá entrevistas, o pessoal fica bem... Valeu, Benito. O pessoal fica bem animado com o tema. Ruth, legal. Legal pelo depoimento. Hipnose consciente é o Rafael, se eu não me engano, teu nome, não é? Encontrei. Rafael, agora me fugiu o nome. Eu conheci lá assim como a Ruth, eu conheci lá em São Paulo, na Avenida Paulista, fazendo hipnose. Sim, Nelly, interação do consciente, inconsciente e o subconsciente, certo? Vou falar assim, tá? Eu tô restabelecendo aqui a live no Facebook, que tinha caído aqui. Aí eu aproveito, quando eu estiver online lá, eu já falo sobre isso, Nelly. Deixa eu acessar aqui. Patrícia Vieira, seja bem-vinda, Patrícia. Ô, Rafael, beleza. Assim que eu for a São Paulo, eu te aviso pra gente fazer, a gente se encontrar lá, fazer uma hipnose na rua também, terapias, enfim. É bem bacana. Aquele dia foi bem legal. Conheci você. No outro dia eu conheci a Ruth também. Foi bem bacana. Tô restabelecendo aqui no Facebook. Patrícia, se tiver dúvidas, viu? Pode ficar à vontade também a perguntar. Para perguntar, é uma satisfação. Tô restabelecendo aqui no Facebook aqui ainda. Enquanto isso, vou respondendo as dúvidas aí se surgir. Deixa eu ver aqui. Hipnose. Estou restabelecendo aqui no Facebook. O Benito perguntou aí, Fernando, por que a hipnoterapia avançada vai além do problema que as pessoas acreditam que possuem? Pois é, Benite. Uma ótima pergunta. Deixa eu só estabelecer aqui no Facebook que eu vou responder tanto a sua como a da Nelly. Júnior San, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui no Facebook, que ele realmente caiu tudo aqui e não tá voltando. Senão eu vou continuar somente aqui no Instagram mesmo. Se tiverem dúvidas, podem ir postando aí. Bem, enquanto vai restabelecendo lá, eu vou responder a dúvida da Nelly, tá? E depois o do Benite. Enquanto eu vou mexendo aqui. Pois é, Watson, o Facebook tá caindo bastante aqui.
Depois eu vou passar pro YouTube. Vou fazer isso. Então, vamos lá. Enquanto tá rodando aqui, eu vou falando aqui. A Nelly perguntou primeiro sobre o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então, o nosso consciente, ele é o aqui e o agora, como eu havia explicado antes, tá? Ele é o aqui e o agora. Ou seja, quando todas as suas respostas racionais, tá? Dos pensamentos racionais, ele passa pelo seu consciente. Tá? Então, quando você escolhe se você vai comer ou não alguma coisa, se você vai ou não para algum lugar, e enfim, todas as suas análises, ela passa pelo seu consciente, tá? E aí, já pegando o gancho na pergunta do Benite, muitas coisas que a gente pensa que na verdade não é. Explicando melhor, muitas vezes a gente pensa que tem um problema, tá? A gente acredita que tem um problema, como uma síndrome do pânico, uma depressão, enfim, uma gagueira. E a gente justifica esse problema, a gente justifica ele pelo consciente. Ou seja, essa justificativa racional, ela tem base em algo que ela não tem acesso. Por quê? Voltando agora no Facebook, tá? Porque... Bem, pessoal, voltando aqui no Facebook também, viu? Então, ela não tem acesso a essas informações, porque ela está no subconsciente. E entre o consciente e o subconsciente existe um cara chamado fator crítico, tá? Esse cara é como se fosse um guarda. E esse guarda, ele protege o nosso subconsciente, porque se ele não existisse, a gente seria maluco aqui. Principalmente nós adultos, né? As crianças, ele não tem esse fator crítico formado, até mais ou menos uns 7 anos de idade. Por isso que as crianças vivem no mundo da lua, viajam, né? A imaginação vai bem longe, né? Então, quando o cliente chega para mim e diz: eu sofro disso por causa disso, daquilo, né? Enfim, eu sofro de um problema por causa disso. A gente sabe que isso não é verdade. Porque toda a nossa base emocional está no nosso subconsciente, que a gente não tem acesso no nosso dia a dia. Tá? E já estou mesclando a pergunta da Nelly com a do Benite. E aí, o que é que a hipnoterapia avançada ela faz? Ela vai no subconsciente, naquele fator inicial que gerou todo o problema que está no subconsciente, na parte consciente. Na parte consciente. É como, novamente, um copo. Você vai encher o copo de emoções. E é como se fosse um liga aos pontos mesmo. Tá? Uma emoção aqui, que liga daqui, que liga de lá. Durante a tua vida, tu vai acumulando essas ligações de emoções. E chega um ponto que o seu subconsciente padroniza isso, o subconsciente padroniza isso. E essa padronização te deixa refém dela. Por quê? Porque o subconsciente ele quer economizar energia. Como ele quer economizar energia, ele diz: putz, eu não vou ficar pensando em coisas novas não. Eu vou pegar isso aqui, que já está pronto, e só vou fazer com que esse camarada vá buscar isso aí. Por isso que a gente diz que ele fica refém. Porque se você tem um padrão de sabotagem, por exemplo, acontece bastante, por exemplo, de dinheiro, né? Problemas com dinheiro. As pessoas chegam para mim e dizem: olha, eu tenho um problema com dinheiro. Uma vez um rapaz, ele chegou para mim e disse: olha, quando é para fazer as coisas de graça eu faço, mas quando é para cobrar diretamente, olhando no olho da pessoa, do cliente, eu não consigo. Eu travo. Flávio, seja bem-vindo. Eu travo. Então, o que é isso?
É o dinheiro que é o problema? Ou é a venda que é a venda que é o problema? Não é. Agora, a emoção que gera esse gatilho do dinheiro, que está lá atrás, essa sim que é a real causa do problema. E é nessa que a gente vai atrás. É nessa que a gente vai ressignificar. E é respondendo só, complementando, não sei se ficou claro, Benito, para você, mas complementando só a pergunta da Nelly, o consciente, razão, análise, raciocínio lógico, o subconsciente, emoção, hábitos, enfim, tudo aquilo, memória de longo prazo, tá? Tudo aquilo que é mais permanente mesmo, está no subconsciente. E o inconsciente que ela perguntou é onde está o fluxo da vida, tá? Que é o nosso sistema imunológico, né, que é a defesa, nossas defesas do organismo, e o sistema nervoso central, que é o que faz toda a parte automatizada do nosso corpo, como coração, respiração, digestão. Benito disse, talvez tenha crescido ouvindo que o dinheiro não presta. Exatamente, Benito. Muita gente cresce ouvindo isso, principalmente, né, pelos lados também ligados a religiões. Algumas religiões pregam o sofrimento, pregam que você tem que ter uma vida simples para ser feliz, para estar em amor e harmonia, né? Isso tudo trava. Isso tudo deixa com que a pessoa fique travada. Olá, Quitéria, tudo bem? Beleza, Nelly? Então, isso deixa a pessoa travada mesmo. A pessoa não consegue cobrar, ou não consegue prosperar na vida. Muitas vezes até consegue receber dinheiro, mas com pouco tempo depois ele simplesmente perde, né? Simplesmente ele perde tudo que conseguiu. Seja bem-vindo aqui, Quitéria. Então quer dizer que todo problema que acreditamos ter possui uma base emocional. Exato, Benito, muito bem, é isso aí. Todos os problemas que nós temos, existe uma base emocional por trás, que está lá no fundo, enraizado. Baby Socorro Oficial, seja bem-vinda. Então, todos esses problemas, né, existe uma base emocional sim que está por trás. E é essa base que a gente vai atrás. André Vitor aqui no Facebook, seja bem-vindo também, se tiver dúvidas. Medo de altura, de nadar, doar sangue, entre outros, pode ser amenizado ou até mesmo superado. Com certeza. Muito obrigado pela pergunta, Dan. Quando a gente ressignifica e reeduca o sistema, indo na raiz dele, que é o que o Benito acabou de falar, que é a base emocional que está por trás, o sintoma deixa de ter sentido. Ele simplesmente deixa de existir, né? Agora, claro, não pode deixar para trás, não podemos ignorar a escolha da pessoa. Ela que tem que querer. Ela tem que buscar a mudança. Porque a hipnoterapia, ela ajuda na compreensão. Ela ajuda na compreensão das nossas emoções. Então somos reféns das nossas... Exato. No momento que existe um padrão, nós somos refém dele. A gente fica refém desses padrões. E aí, a hipnoterapia avançada, ela vai te ajudar a quebrar esse ciclo. E mostrar para você que você pode ser protagonista da tua vida. Com as tuas escolhas. Com aquilo que você quer ser. Então, no momento que um cliente entra no consultório, ele está afirmando para ele mesmo que a partir de hoje ele quer ser uma pessoa diferente. Exato, Benito. A hipnoterapia vai ser o cara que vai ajudar a libertar o refém. Exatamente. Vai ajudar. Obrigado pela participação, viu, Benito? Você é o cara, velho. Você é o cara.
Então é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida... Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa no Facebook. O grande Vaxson. Esse Vaxson é uma potência, rapaz. O bicho é potente demais aí. Bem, pessoal, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para complementar aqui com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Eu não ter respondido aqui na live, ou ficarem depois, para quem está assistindo depois, né? Podem mandar no direct, viu? Pode me mandar no direct se tiverem dúvidas, que aí eu respondo. De vez em quando me perguntaram aqui onde é que eu atendo na Norcom Empresarial, tá? Em frente ao Marcel Shopping. Muito obrigado, Ruth, muito obrigado. Deixa eu ver mais aqui. Se quiser perguntar. Beleza. Bem, pessoal, então é isso, tá? Eu agradeço aí a presença de todos. Espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco mais. A compreender um pouquinho mais, tá? O que é a hipnose, como é que a hipnoterapia funciona. Eu vou deixar marcado um dia na semana, tá? Sempre. Quando vai ter street? Domingo provavelmente a gente vai fazer um streetzinho domingo. Muito obrigado, Benito, pela presença, tá? Eu vou deixar um dia marcado, eu acredito que nas quintas-feiras à noite, mas eu quero deixar todo um dia na semana, tá? Sempre no mesmo horário, às 9h30 por aí, a gente fazer uma live, conversar um pouquinho sobre hipnose, trocar uma ideia, viu? Beleza, Ruth? Valeu pelo convite. Quando for, eu te aviso também, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Dan. Muito obrigado aí pela presença. Como eu falei, vou marcar um dia na semana. Eu vou avisando aí vocês também, tá? E aí eu quero fazer essa live semanal pra gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre hipnose. Enfim, tá certo? Se ficarem mais alguma dúvida, pode me perguntar. André Vitor, provavelmente em março, tá? Em março. Viu? A gente tá montando as datas, mas em março acredito que a gente vai sim. Beleza? Mas André, me manda uma mensagem no particular, viu? E aí a gente conversa sobre isso, por favor. Tá bom? Beleza. Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Agradeço a presença de todos. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com vocês na informação, né? Que a informação a gente tem que compartilhar mesmo. E aí eu quero marcar com vocês um dia na semana para que a gente possa sempre estar entrando em contato e conversando, tá bom? Uma excelente noite a todos, uma ótima semana, tá? O Alex respondeu aqui, você ensina a hipnotizar mesmo quem não quer. Alex, é o seguinte, mesmo quem não quer ser hipnotizado. Alex, a hipnose ela precisa da permissão, tá? Existem algumas outras formas de fazer a hipnose que não seja assim, mas é muito mais voltado para venda, persuasão, já é outro ramo. Se você for falar sobre hipnose de palco ou hipnoterapia, sim, tem que ter a permissão do cliente ou da pessoa que esteja querendo passar pelo processo, tá? Porém, o pessoal usa muito para vendas, para persuasão, enfim, esse é um outro ramo, tá? Que eu não atuo, viu? Se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar. Deixa eu dar um like aqui.
Tudo bem, Alex? Sempre respeitando, claro. Bem, pessoal, é isso, tá? Então, vou encerrando por aqui. Muito boa noite para todos. Novamente, se tiver alguma dúvida, é só me mandar lá no inbox, seja no Facebook, seja no Instagram. Muito obrigado mesmo pela presença, tá? Obrigado pela paciência. E até a próxima, tá ok? Valeu!